Jesus saiu do templo e estava indo embora quando os discípulos vieram lhe mostrar as construções do templo. Estão vendo tudo isso? Perguntou. Eu garanto a vocês, aqui não ficará pedra sobre outra pedra. E tudo será destruído. Estando Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele a sós. Dize-nos, Ele disse: quando vai ser isso e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidem para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Falar-se-á de guerras e boatos de guerras, mas não devem ficar assustados. Isso deve acontecer, mas ainda não é o fim. Nação lutará contra outra e um país atacará outro. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Será o começo das dores e nesse tempo vocês serão perseguidos e entregues à morte. Serão odiados por todas as nações por causa de mim. Nesse tempo, muitos até perderão a fé. E haverá traição e ódio entre irmãos. Falsos profetas vão surgir e enganar a muitos. E haverá tanta maldade que o amor de muitos se resfriará. Mas quem resistir até o fim será salvo. E a boa nova do reino será anunciada em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando virem instalado no lugar santo o abominável devastador de quem falou o profeta Daniel. que o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para pegar alguma coisa. Que ninguém no campo volte para pegar um manto. Serão dias horríveis para as grávidas e as que amamentam. Rezem para que a fuga não aconteça no inverno ou no sábado. O sofrimento será tão grande como nunca houve igual desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, eles serão abreviados. Nesse tempo, se alguém lhes disser, vejam, eis o Cristo, ou ei-lo aí, não acreditem. Pois falsos cristos e profetas surgirão e farão grandes sinais e milagres para enganar até os eleitos, se possível. Vejam, eu os preveni antes do tempo. Portanto, se disserem, lá está ele no deserto, não saiam.
Ou ele está em lugar retirado. Não acreditem. Pois como o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí estarão os urubus. Logo após o sofrimento daqueles dias, o sol perderá o brilho e a lua a sua luz. As estrelas cairão do céu e o universo inteiro se abalará. Então o sinal do Filho do Homem surgirá no céu e os povos todos baterão no peito e verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Enviará os anjos que, ao som da trombeta, reunirão os eleitos dos 4 ventos de um extremo do céu até o outro. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos estão tenros e as folhas brotam, todos sabem que o verão está próximo. Assim, quando virem todas essas coisas, saberão que ele está perto, já às portas. Eu lhes garanto, esta geração certamente não passará sem que tudo isso aconteça. Céu e terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Ninguém sabe sobre o dia ou a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como no tempo de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até no dia em que Noé entrou na arca. E não se davam conta de nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo. Um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo na mó. Uma será levada, a outra deixada. Por isso vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, ficaria vigiando e não permitiria que entrasse. Vocês também fiquem prontos, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos esperarem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os servos de sua casa para alimentá-los no devido tempo? Feliz o servo que o Senhor encontrar assim fazendo quando vier. Eu garanto a vocês, o Senhor lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo for mau e pensar, meu senhor está demorando muito, e começar a maltratar os companheiros, a comer e beber com ébrios, o seu senhor virá no dia em que menos espera e numa hora que ele desconhece. Ele o castigará e lhe dará o destino dos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Naquele dia, o reino do céu será como 10 virgens que saíram com suas lâmpadas para receber o noivo. 5 delas eram tolas e 5 sábias. As tolas pegaram suas lâmpadas sem levar mais óleo consigo. As sábias, contudo, levaram vasos de óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse a chegar, todas acabaram adormecendo. No meio da noite, alguém gritou: "Eis o noivo, venham ao seu encontro." Todas as virgens levantaram, acendendo as lâmpadas. As tolas disseram às sábias: "Deem-nos um pouco de óleo, as lâmpadas se apagam." "Não," elas responderam. "O óleo poderá faltar para nós e vocês. É melhor irem aos que o vendem e comprá-lo para vocês." Mas enquanto elas estavam a caminho para comprar o óleo, o noivo chegou. As que lá estavam entraram com ele para a festa e fechou-se a porta.
Quando as outras chegaram, Senhor, Senhor, elas disseram, deixa-nos entrar. Mas ele respondeu, em verdade lhes digo, eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia ou a hora. Ainda, será como um homem que, saindo em viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos em dinheiro, a outro 2 talentos e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. E partiu. Aquele que recebera 5 talentos saiu, fez render o dinheiro e lucrou outros 5. Assim também o que ganhou 2 lucrou outros 2. Mas aquele que recebera 1 talento fez um buraco e escondeu o dinheiro do patrão. Após muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos entregou-lhe mais 5. Senhor, Ele disse. me entregaste 5 talentos. Veja, aqui estão mais 5. O patrão disse. Muito bem, bom e fiel servo. Foste fiel com poucas coisas. Te confiarei muito mais. Vem alegrar-te com o teu senhor. O de 2 talentos também veio. Senhor, Ele disse. me entregaste 2 talentos. Veja, aqui estão mais 2. O patrão disse. Muito bem, bom e fiel servo. Foste fiel com poucas coisas, por isso eu te confiarei muito mais. Vem festejar comigo. Por fim, chegou o que tinha recebido 1 talento. Senhor, Ele disse. eu sei que és homem severo, que colhes onde não plantaste e recolhes onde não semeaste. Eu fiquei com medo. Assim saí e enterrei teu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. O patrão respondeu. Servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde eu não plantei e que eu recolho onde eu não semei. Pois então, deverias ter depositado meu dinheiro no banco para que na volta eu recebesse com juros o que é meu. Tirem o talento dele e deem àquele que tem 10 talentos. Pois a todo que tem será dado mais. E terá em abundância. E daquele que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. E joguem este servo inútil lá fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, e sentar em seu trono de glória celeste, os povos serão reunidos diante dele. Ele irá separar uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos de sua direita: venham, abençoados de meu pai, recebam como herança o reino que meu pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava nu e me vestiram. Doente e cuidaram de mim na prisão. E foram visitar-me então. Os justos dirão: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, com sede
e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou sem roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou preso e te visitamos? O rei lhes responderá: eu lhes garanto, o que fizeram para o mais humilde dos meus irmãos, o fizeram a mim. Então, ele dirá aos que estão à esquerda: afastem-se, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e não me receberam em casa. Eu estava nu e não me vestiram. Eu estava doente na prisão e não foram visitar-me. E dirão: Senhor, quando te vimos com fome, ou sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, doente, ou preso, e não te ajudamos? O rei responderá: todas as vezes que vocês não fizeram isso para o mais humilde destes, foi a mim que não o fizeram. Então eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, falou aos discípulos: Vocês sabem, daqui a 2 dias será Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes e os anciãos reuniram-se no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e tramaram para prender Jesus à traição e matá-lo. Não durante a festa, Ele disse: para evitar revolta entre o povo. Jesus se encontrava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Então chegou uma mulher com um frasco de alabastro contendo um precioso perfume. Ela o derramou na cabeça de Jesus enquanto ele estava à mesa. Vendo isso, os discípulos se indignaram. Para que essa perda? Disseram: Esse perfume poderia ser vendido bem caro. E o dinheiro dado aos pobres. Ouvindo isso, Jesus disse: Por que magoam esta mulher? Ela me fez uma boa ação. Pobres terão sempre com vocês, mas nem sempre terão a mim. Derramando esse perfume em meu corpo, ela preparou-me para a sepultura.
E garanto a vocês, onde a boa nova for pregada, em todo o mundo, o que ela fez também se repetirá em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi aos chefes dos sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão para eu entregá-lo a vocês? Eles lhe pagaram 30 moedas de prata. A partir disso, Judas buscava uma ocasião para entregá-lo. No primeiro dia da festa do pão ázimo, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde queres que preparemos a ceia pascal? Ele respondeu: Vão à cidade, procurem fulano e lhe digam: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos na tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ele estava à mesa com os 12, e enquanto comiam, disse: Eu lhes garanto, um de vocês me trairá. Muito tristes, começaram a perguntar-lhe um após outro: Por acaso sou eu, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que molha comigo o pão no prato vai me trair. O Filho do Homem vai morrer, conforme dele está escrito. Mas ai do homem que entregar o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então, Judas, seu traidor, perguntou: Jesus, será que sou eu? Jesus respondeu: Sim, és tu.
Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, o abençoou, o partiu e distribuiu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei. Isto é meu corpo. Depois pegou o cálice, agradeceu e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos. Isto é meu sangue da nova aliança derramado em remissão dos pecados. Não beberei deste fruto da videira até o dia em que eu beber com vocês o vinho novo do reino do meu Pai. Depois do canto dos salmos, eles foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse: Esta noite, todos vão cair por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas quando ressurgir, eu os precederei na Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos caiam por tua causa, eu jamais cairei. Eu te garanto. Jesus respondeu: Esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que eu deva morrer contigo, eu jamais te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou rezar. E levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu consigo. E começou a sentir tristeza e angústia. Então lhes disse: Eu sinto que minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem e vigiem comigo. Afastando-se um pouco, prostrou-se ajoelhado e rezou. Meu pai, se é possível, afasta este cálice de mim. Não como eu quero, mas como tu queres.
Voltando para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e rezem para não caírem na tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E afastou-se pela segunda vez para rezar. Meu pai. Se não é possível que este cálice se afaste de mim sem que o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou e de novo encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Assim deixou-os e foi rezar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos, dizendo: Ainda dormem e descansam? Vejam, a hora chegou. Entregarão o Filho do Homem aos pecadores. Vamos. Levantem-se. Aí vem o traidor. Quando ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele vinham muitas pessoas armadas com espadas e cacetes, mandadas pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles este sinal. É aquele que eu beijar. Prendam-no. E aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre. E o beijou. Jesus disse-lhe: Amigo, faze o que deves. Então os homens avançaram, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus sacou da espada, golpeou o servo do chefe dos sacerdotes, cortando-lhe a orelha. Guarda a espada na bainha! Jesus lhe disse: Quem usa a espada, pela espada morrerá.
Pensas que não posso rogar a meu pai, que logo mandaria mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que isso deve acontecer? Então Jesus disse àquela gente: Sou um bandido para me prenderem com espadas e cacetes, e todos os dias me sentava no templo ensinando e não me prenderam? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram os escritos dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus levaram-no a Caifás, sumo sacerdote, onde os doutores da lei e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o resultado. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam falsos testemunhos contra Jesus. Queriam condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora muitas falsas testemunhas se apresentassem. Por fim, vieram duas que afirmaram: Este homem disse: posso destruir o templo de Deus E construí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Não vais responder? O que é o testemunho que estes homens trazem contra ti? Mas Jesus continuou calado. E o sumo sacerdote disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se és o Messias, o Filho de Deus. Sim, é como dizes. Jesus respondeu: Mas digo a todos vocês: doravante verão o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Ele blasfemou! Por que precisamos de testemunhas? Vejam, todos ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? É réu de morte. Responderam. E cuspiram-lhe no rosto. Deram-lhe bordoadas. E outros o esbofetearam, dizendo: Profetiza para nós, Cristo. Quem te bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada aproximou-se dele. Também tu andavas com Jesus, o Galileu. Ela disse. Mas ele negou, diante de todos. Não sei do que falas. Ele disse. E saiu até o pórtico. Outra criada ouviu e disse aos que lá estavam: Esse estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Eu nem conheço este homem.
Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se dele e disseram: Claro que és um deles, pois teu sotaque te denuncia. Pedro começou a maldizer e jurou a eles: Eu não conheço esse homem. Nesse instante, o galo cantou. Pedro, então, lembrou-se do que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele saiu e chorou amargamente. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo chegaram à decisão de matar Jesus. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos. Eu pequei. Ele disse: Pois entreguei sangue inocente. O que nos importa? Eles responderam: O problema é seu. Judas, então, jogou as moedas no templo e saiu. Depois retirou-se e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes recolheram as moedas e disseram: É contra a lei pôr esse dinheiro no tesouro, pois é preço de sangue. E decidiram usá-lo para comprar o campo do oleiro como cemitério para estrangeiros. É por isso que ele é chamado Campo de Sangue até hoje. Assim, o que tinha dito o profeta Jeremias se cumpriu. Pegaram as 30 moedas de prata, preço avaliado pelos filhos de Israel, e as deram pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Levaram Jesus diante do governador e este o interrogou. És tu o rei dos judeus? Sim, é como dizes. Jesus replicou. Quando acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu sequer uma palavra, para grande espanto do governador. Era costume do governador, na festa da Páscoa, soltar o preso que o povo escolhesse. Nessa ocasião, havia um preso famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo ali reunido: Quem vocês querem que eu liberte? Barrabás ou Jesus, que chamam Cristo? Ele sabia que eles haviam entregue Jesus por inveja.
Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse homem inocente, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e anciãos convenceram o povo a pedir por Barrabás e fazer executar Jesus. Qual dos dois vocês querem que eu liberte? Perguntou o governador. Eles responderam: E o que faço então com Jesus, que chamam Cristo? Pilatos perguntou. Eles responderam: Mas qual o crime que ele cometeu? Perguntou ele. Mas eles gritaram mais alto: Vendo Pilatos que nada conseguia e que podia haver uma revolta, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo. Eu sou inocente do sangue deste homem. Ele disse. É sua responsabilidade. O povo respondeu: O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos então soltou Barrabás. Mas mandou açoitar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Então os soldados de Pilatos levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Desceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e uma vara na sua mão direita. E ajoelharam-se diante dele, escarnecendo. Viva o rei dos judeus! Eles disseram. Cuspiam nele e, pegando a vara, batiam-lhe na cabeça. Depois de caçoarem dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-no de novo com sua roupa e o levaram para ser crucificado. É verdade. Quando saíram, encontraram um sirineu chamado Simão e o obrigaram a carregar a cruz. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali ofereceram a Jesus vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. Depois de crucificá-lo, dividiram entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda.
E sobre a cabeça puseram a acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Crucificaram 2 ladrões com ele, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, sacudiam a cabeça e o insultavam. Tu, que destróis o templo e em 3 dias o constróis, salva-te e desce da cruz, se és filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, doutores da lei e anciãos zombavam dele. Salvou outros. Ele disse: E não pode salvar assim. Ele é rei de Israel. Pois então que desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Que Deus o liberte, se é que o ama. Pois disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, os ladrões crucificados com ele também o insultavam. Do meio-dia até às 3 horas da tarde, a escuridão cobriu toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um grande grito. Eli! Eli! Lama sabachthani! Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Os que ali estavam ouvindo disseram: está chamando Elias. E logo um deles correu a pegar uma esponja fixa na ponta de uma vara, que ensopou em vinagre e deu a Jesus para beber. Outros, porém, disseram: espera, vamos ver se Elias vem libertá-lo. E Jesus, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Nesse momento, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Os túmulos se abriram e os corpos de muitos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos após Jesus ressuscitar, foram à Cidade Santa e apareceram para muitos. Quando o centurião e os que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que acontecia, ficaram com muito medo. Disseram: por certo, ele era mesmo o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, olhando de longe. Elas tinham seguido Jesus desde a Galileia para servi-lo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue.
José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e colocou-o em seu próprio túmulo novo, que ele havia escavado na rocha. Ele rolou uma grande pedra para a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos. Senhor, ele disse, lembramos que aquele impostor ainda em vida disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, manda guardar o túmulo até o 3º dia. E não aconteça que seus discípulos roubem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Esse último embuste seria pior que o primeiro. Peguem a guarda. Pilatos respondeu. Vão e guardem o sepulcro como quiserem. Então eles foram pôr o sepulcro em segurança. Lacraram a pedra e montaram guarda. Depois do sábado, ao raiar do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra do sepulcro e sentou-se nela. Seu aspecto era o do relâmpago e sua roupa branca como neve. Os guardas tremiam de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que procuram Jesus, que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde jazia. Depois vão rápido contar aos discípulos. Ele ressuscitou dos mortos e irá à frente de vocês para a Galileia. É lá que o verão. É o que eu tenho a lhes dizer. As mulheres saíram depressa do túmulo, com medo, mas com imensa alegria, e correram a contar aos discípulos. De repente, Jesus as encontra. Alegrem-se. Ele disse. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão avisar meus irmãos para irem a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas foram à cidade contar aos chefes dos sacerdotes tudo o que acontecera. Depois de reunir-se com os anciãos e planejar,
deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo: Digam que seus discípulos foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo, nós o convenceremos. E vocês não terão problemas. Os guardas pegaram o dinheiro e agiram conforme as instruções. E tal boato espalha-se entre os judeus até o dia de hoje. Então os 11 discípulos foram para a Galileia, até a montanha que Jesus indicara. Quando o viram, adoraram-no. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus veio e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Por isso vão e façam discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar o que ordenei a vocês. E eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos.